Desejo aos irmãos e amigos uma manhã abençoada, uma tarde abençoada e uma noite abençoada. Meu nome é Sônia Costa, eu trabalho com Joco Manaus e eu quero compartilhar com os irmãos Mateus capítulo 7 e os versículos de 24 a 27, que diz: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e a praticam, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, nós te agradecemos por mais um dia, o fôlego de vida preservado em nós. E te pedimos, Espírito Santo de Deus, fala ao nosso coração, nos dá entendimento da tua palavra e não deixa distorcermos a tua palavra. No nome de Jesus, amém. Irmão, a Bíblia está falando aqui de um homem que todo aquele que escuta estas palavras e as pratica, ele é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ou seja, ouvir a palavra de Deus, mas não cumprir, não faz sentido nenhum, não vai trazer nenhuma proteção, não teremos garantia que vamos nos encontrar com o Senhor e nada, absolutamente nada vai ser bênção para nós, muito pelo contrário. Vai ser muito mais problema, porque ouvir e não praticar, ou seja, sai aquela proteção que a Bíblia diz que eu não vou cobrar o tempo da ignorância. Então, se nós ouvimos a palavra de Deus e nós não temos a preocupação de praticá-la, de fazer o que é certo, então nós estamos abrindo portas e fazendo com que a proteção divina daquele que faz sem entendimento, porque ainda não entende a palavra, é tirada de nós. Porque ele diz, é todo aquele, não é alguns, é todo aquele, pois, que escuta estas palavras e as pratica. Não é só ouvir. Não adianta você não perder um culto, você não perder uma reunião, mas você ser uma vergonha na sua igreja, na sua cidade, na faculdade, no seu trabalho. Você não dá o menor testemunho que você é um homem, uma mulher, uma adolescente, uma criança segundo o coração de Deus. Você se torna uma pedra de tropeço, que é todos aqueles que sabem que você é evangélico e você anda fazendo muitas coisas erradas, você chama mais atenção do que os próprios ímpios que vivem fazendo coisas erradas e impiedade. Aí você vai dizer, missionária, mas eu sou um ser humano, eu também erro. Eu não estou falando da perfeição. A perfeição começa e termina em Deus. Como ele diz, eu sou alfa e ômega. Ele é o princípio e o fim. Eu estou falando daquelas coisas que nós temos prazer no pecado. Nós não corremos dele, nós corremos para cima dele. Nós não evitamos. Nós damos legalidade para a aparência do mal. Mesmo quando não fazemos, mas damos a aparência do mal. Então, queridos, agora quando ele diz assim, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada, estava construída sobre a rocha. Onde nós estamos sendo construídos, irmãos?
Nós somos aqueles que não perdemos um culto, uma reunião, uma live, mas o nosso compromisso e a nossa conduta não condiz com o nome de Jesus que carregamos, porque no 26 ele diz: E aquele que ouve estas palavras e não cumpre, olha a diferença, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Desculpe, irmão. Eles, todo aquele que ouve e não pratica, é tudo isso que acontece. Quando vem os vendavais, quando vem os problemas, quando vem as lutas, a primeira coisa que acontece é que a vida cai, o testemunho cai, o nome de Jesus que carregamos nós envergonhamos. E aí a Bíblia diz que grande é a sua queda. O desejo do nosso coração nesse dia é que eu e você não seja aquelas pessoas que não saem da igreja, mas que têm um testemunho, uma conduta pior do que aqueles que não vão. É disso que a Bíblia está falando, de termos um bom testemunho do Senhor, de procurarmos, né, buscar, ouvir e obedecer a palavra do Senhor. Não deixe a sua vida ser uma pedra de tropeço. Porque a Bíblia diz: porque desceu chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Mas por que foi grande a queda? Porque ele diz: aquele que ouve estas palavras e não as cumpre. Ou seja, não tem aquela preocupação de obedecer a palavra de Deus. Mesmo quando comete erros, rapidinho se levanta e faz a coisa certa. Mas não vai fazendo um erro atrás do outro, envergonhando o nome de Jesus. Quando a queda vier, os problemas vierem, as lutas vierem, você não terá condição de se manter de pé. E aí acaba se desviando e tendo uma conduta bem pior do que antes, quando você não tinha Jesus. Peça para que o Espírito Santo de Deus, a palavra que você tem ouvido, comece a criar vida, e vida em abundância em você e através de você. Vamos orar? Paizinho, mais uma vez, obrigada por esse dia, obrigada por tua fidelidade, obrigada por tua graça. Nós te pedimos, Espírito Santo do Senhor, que o Senhor entre com providência, o Senhor faça o que nós não podemos fazer, que o Espírito Santo do Senhor produza em nós compromisso com a tua palavra, Senhor, um bom testemunho, que a nossa vida possa exalar o bom perfume de Cristo. No nome de Jesus Cristo. Amém. Irmão, se inscreva no meu canal do YouTube. Dê um like, um sinal de gostei em cada vídeo que você ouvir. E todas as vezes que eu postar um vídeo, o YouTube avisa para você. Tenha uma semana ricamente abençoada pelo Senhor, e que a palavra do Senhor se cumpra em sua vida e através de você, nas nossas vidas. Amém? Bom dia.